Onde está o seu foco? Tô com uma música na cabeça. Coragem é o nome da música. Daí tem uma frase: coragem para viver e força para continuar. Mas será que a gente escolhe criar as coisas na força ou na naturalidade? Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Despertar com Thalia Danda. Sou terapeuta, analista comportamental, especialista em identidade e arquétipos, ou seja, naquilo que faz você despertar para ser você mesma. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso, o nosso foco. Mas o nosso foco carrega uma informação de ser, de emocional, e o que mais é possível a partir disso. Algumas coisas vieram na minha cabeça para o encontro de hoje. Eu sempre me permito perceber a janela do dia. Uma conhecida minha, de Salvador, uma vez ela disse para mim: Thalia, a janela de hoje não é a mesma janela de amanhã. E naquele momento não ficou tão claro, e ela me explicou. A energia daquele dia, as circunstâncias daquele dia, eles sim, obviamente, vão influenciar o dia seguinte, porque aquilo que eu faço hoje é um passo daquilo que eu vou experienciar amanhã. A forma que eu me sinto. Só que aquela janela do qual eu durmo e eu acordo, ela é única. Então, a energia daquele dia, já percebeu? Às vezes você vai dormir de um jeito e você no outro dia acorda de outro, alguma coisa aconteceu naquele dia. Então, a janela de hoje não é a mesma janela de amanhã. E eu me permito muito perceber a janela daquele dia para trazer e para ser canal para vocês. Então, algumas coisas me vieram à mente, mas todas levam ao emocional e ao foco. Eu vou encaminhar aqui para algumas pessoas estarem conosco. Façam também isso, para que a gente possa chegar em mais pessoas. Isso é interessante, isso é importante. É sobre o despertar. Quanto mais pessoas estão aqui, presentes, escolhendo diferente, nós podemos criar diferente. Deixa eu enviar aqui e a gente dá início, vou focar em vocês. Então vamos lá, já mandei aqui, enviem também. Se você tá vendo essa gravação em outro canal, também compartilha, comenta. Voltando aqui pro nosso sentir. Essa semana eu tava conversando com a Neide e ela falou sobre o trabalho dela, né? Ela falou: Thalia, eu chego e eu faço meu trabalho, mas tem muita pessoa que chega, faz o trabalho dela pensando em ir embora. E eu lembrei que essa mesma frase meu pai sempre disse, né? Então, naquele momento, eu recordei o quanto que meu pai faz o trabalho com calma. Isso começa a enraizar o entendimento de hoje. Onde é que está o nosso foco? Ontem, no encontro Enraizar, que é um encontro de tirar dúvidas da comunidade Raízes, trouxeram muita questão da ansiedade. E a ansiedade está ligada com tudo que é externo. Eu preciso fazer, eu preciso correr, eu preciso ter. E tudo que está fora de nós não tem nosso controle e isso gera ansiedade. E eu trouxe a questão de voltar para o ser. Quando a gente fala de ansiedade, quando a gente utiliza o que a Neide e o que o meu pai falam de fazer o trabalho sem pressa, tem pressa, faça. Óbvio que às vezes a gente quer finalizar aquilo para fazer outra coisa. Óbvio que a gente quer, às vezes, ninguém quer estar numa fila de banco esperando para ser atendido. A gente queria que fosse mais rápido. Mas você começa as coisas com pressa para fazer, preocupada com a próxima tarefa, ou você se permite fazer? Não vou lembrar agora o nome de uma autora, mas é uma mulher conhecida por seus conhecimentos que ela expandiu o entendimento sobre as coisas, sobre a consciência, digamos assim.
E ela teve uma experiência muito bacana sobre esse entendimento do que as coisas são. E ela escreveu um livro e ela comentou sobre isso. Eu faço as coisas que dá para aquele dia. Se naquele dia deu para responder 10 e-mails, eu respondi os 10 e-mails. Se ficou mais 100 para responder, ficou mais 100 para responder. Mas eu respondi com presença. E o quanto que nós estamos fazendo as coisas, preocupadas em fazer as coisas, correndo para fazer as coisas, ansiosos para fazer as coisas, o nosso foco está no externo, no controle externo, e você não controla nada, isso gera mais ansiedade, gera pensamentos acelerados, e você não está no ser. Ser é a base da identidade, é o teu padrão de sentimento. E no outro dia a mesma coisa. Não vai mudar amanhã, nada. Também não vai mudar quando você trocar de lugar. Não vai mudar daqui a uma semana. O único jeito das coisas alterarem, mudarem, é agora. O único jeito das coisas mudarem não é você correr mais. É você parar e ser. Ser é o sentimento. Você vai fazer as mesmas coisas, mas você vai fazer as coisas sem pressa. Você vai ser aquela pessoa que chega e fica contando as horas para ir embora, ou você vai ser aquela pessoa que faz com presença, com qualidade? Você vai ser aquela pessoa que faz vibrando e feliz, dedicada, presente? Ou você vai ser aquela pessoa que faz as coisas na pressa? Ser. Hoje, lendo meu devocional, tem um trecho que diz assim, em Mateus 14, 30, 31. Pedro andou sobre as águas em direção a Jesus. Porém, ao desviar o olhar para para o vento e as ondas, começou a afundar. E Jesus o segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Falamos de dúvida ontem, hein? Essa história nos ensina que, ao fixar o nosso olhar em Deus, superamos as tempestades, mas quando olhamos para o problema, nos afundamos em dúvidas e medo. Logo a parte ele diz: o medo é mais pesado do que o próprio perigo. Então, aonde está o nosso foco? Aonde está o nosso emocional? Aonde está o nosso controle? Eu não tenho o poder de te controlar, você não tem o poder de me controlar, nós não temos o poder de controlar o tempo, nem as tempestades, nem as circunstâncias, mas nós temos o poder de mudar o nosso sentimento. Nós temos o poder de olhar e agir a partir da nossa identidade. Esse poder precisa ser lembrado. Porque quando nós não sabemos aonde está o nosso poder, nós buscamos poder em outras coisas. Porque a habilidade de controlar, a habilidade de mudar, a habilidade de ter o poder de criar, a habilidade de ter poder é nossa. Só que quando nós não entendemos aonde aplicar isso, nós aplicamos isso de maneira errada. E isso é um padrão que nós vemos muito em análise comportamental. As pessoas estão agindo a partir de suas sombras. Sombra é o que está no inconsciente. Sombra é o que eu não conheço de mim mesma. Sombra é o que eu nego. Eu só consigo mudar aquilo que eu aceito. Eu só consigo olhar e reconhecer e transformar o que eu consigo enxergar. E o que você não está enxergando sobre você? Onde é que está o foco? Ah, mas eu não consigo me relacionar, mas eu não consigo prosperar, mas eu não... Aí, sempre tem uma circunstância, uma desculpa. Bom dia, Simone. Sempre tem uma questão. Onde você está o foco? Se em todas as circunstâncias você está no meio, o que você não está disposto a olhar sobre si mesma, que é o que mudaria de fato a situação?
Então, quando não há conhecimento sobre aonde nós temos de fato poder, controle e criação, nós colocamos essa mesma energia no externo, e é isso que causa ansiedade, é isso que causa medo, é isso que causa dúvida, porque você não sabe utilizar os teus talentos, a tua própria identidade, você duvida sobre si mesmo, e claro, cada um tem suas circunstâncias, mas nenhuma história veio para que você fosse menor, pelo contrário. Toda a história, desde a sua infância, desde a gestação da sua mãe, porque a gestação da sua mãe gerou em você um temperamento, um pêndulo interno, características emocionais. Temperamento está ligado ao teu padrão de emoção que ressoa no teu comportamento. Mas o teu comportamento tem outro padrão. Então, o teu jeito de pendular a vida vem da gestação da sua mãe. Mas foi plenamente alinhado para que você fosse quem você é. Então, mas eu sou uma pessoa melancólica, eu sou uma pessoa colérica, eu sou uma pessoa isso, eu sou uma pessoa aquilo. É muito interessante nós colocarmos títulos nas coisas. Hoje o que eu mais escuto, seja em atendimento, seja na internet, as pessoas dizem, mas eu tenho um relacionamento narcisista. Mas todo mundo ao meu redor é narcisista. Minha mãe é narcisista, meu marido é narcisista. Uma coisa muito importante que a gente, como profissional, analista, terapeuta, aborda na Terra, mas também que nós convidamos outros profissionais, estudamos mais sobre isso, não tem como um narcisista agir como narcisista se você não permitir. Porque o narcisista, ele é tão assertivo que ele só age naquele padrão de pessoa que permite que ele seja assim. Mas eu sou vítima. Exato. Você é vítima. E quem é que te tira do lugar de vitimismo? Você. Você. Quando você entende o poder de ser você, quando você entende a sua identidade, porque você é um ser consciente, divino, cheio de características, cheios de habilidades, cheios de virtudes e também de medos e também de sombras. Mas você vai viver a vida inteira com 25% de quem você é, ou você vai se permitir aceitar as sombras, aceitar os medos e a partir disso reconhecer que eles são uma fresta de cura, de desenvolvimento, para que você expresse de fato quem você veio ser? O ser humano ainda procura culpados pelas coisas que permite que os outros façam a eles. Exatamente, Simone, exatamente. A gente busca culpados e às vezes a gente se culpa também. E seja quem for o culpado, nós ou outro, a culpa não é uma frequência elevada. Nós não somos culpados, o outro não é culpado. Quando a gente analisa algo e diz assim, poxa, mas eu sou culpada disso, é interessante a gente perceber que agora a gente tem consciência que aquilo não é algo que nós vamos fazer de novo. E escolher não repetir aquele padrão. Bom dia, Isa. Escolher não repetir aquele padrão. Então, você se torna consciente e responsável, não culpado. Porque quem faria diferente é a consciência de hoje. Quem faria diferente é quem você se tornou, é quem percebeu. E quando a gente vai para um lugar de culpa, de julgamento, seja com o outro, ou seja com nós mesmos, nós estamos indo para uma frequência baixa. Tem uma frase em Axis que diz, interessante ponto de vista que eu tenho este ponto de vista. Então, a gente dribla o nosso julgamento sobre o julgamento. Então, eu tenho esse pensamento, ok? É interessante que eu tenha esse pensamento. Quem está tendo esse pensamento? O eu de hoje? E qual é a expansão de quem eu quero ser? Como eu pensaria
se eu fosse quem eu quero ser. Joe Dispenza, ele fala muito sobre isso, né? Eu gosto muito de estudar sobre Joe Dispenza. E ele fala, quebrando o hábito de ser nós, né? E ele fala, qual é a expansão de quem você quer ser? Como você pensaria? Como você se sente? E esse é o ponto onde eu abordei, inclusive, no encontro de ontem da comunidade Raízes, quando as meninas trouxeram sobre a ansiedade. Ser. Isso é uma ferramenta que eu utilizei e utilizo na minha vida, que é quando algo está me deixando desconfortável, quando eu estou na tempestade emocional, comportamental, eu vou lá e eu me lembro da expansão de quem eu quero ser. Porque ser, antes de ter, é olhar e botar foco na única coisa que eu controlo. O meu sentimento, o meu comportamento, os meus pensamentos. Então, é um momento de respirar fundo, observar o cenário interno, porque todo o ambiente é maior. Se todo o ambiente é maior, quais são os ambientes que eu estou me colocando? O primeiro ambiente é os teus pensamentos. Você pode não estar ouvindo os teus pensamentos, mas ele tem um cenário, um videozinho, um filminho rodando. Porque a sua mente, ela tem uma linguagem arquetípica. Inclusive, lá dentro da comunidade tem um treinamento arquetipicamente, onde eu falo exatamente sobre isso. Como a sua mente fala? Através de um videozinho, de uma imagem que carrega um sentimento. Daí você fica ali, ruminando no seu dia situações que, se você parar para observar o seu ser, você pode escolher um cenário interno diferente. Eu estou escolhendo ser para ter, com o comando da minha própria vida. É isso. Vocês já ouviram? Aqui todo mundo já fez, quem tá na live agora, já fez a técnica Hertz da Elaine. Algo que talvez vocês não perceberam, e quando a gente estuda sobre, é uma informação muito relevante, é assim. Aqui ela fala, eu sou a mudança. Aqui ela fala, o eu sou. Quando a gente fala eu sou a mudança, não é sobre apenas uma imagem de mudança. Mas o eu sou a mudança é esse novo padrão de sentimento. E quando vocês falam eu sou a mudança ao longo do seu dia, você vai lembrar e se remeter nesse alinhamento de ser. Como eu me sinto sendo, como eu me comporto sendo. E quando você diz eu sou, ali você é a plenitude de Deus em você e também a plenitude de quem você quer ser. E quando você fala eu sou, você cria esse novo filminho interno com a imagem. Tudo que eu fiz, eu lembro de algo que foi o momento que eu mais percebi a força da minha mente, do meu ser. Foi quando eu corri a maratona. Um dia antes, eu tava no banho. Eu vi eu correndo, eu chegando na linha de chegada, 42 quilômetros de corrida, com a minha medalha. Eu tocava na minha medalha, eu chorava com a minha medalha. Eu ficava, meu Deus, eu ganhei, eu consegui. E foi muito forte, foi muito físico. Eu lembro de mandar a foto no grupo das mentoradas, mostrando pra ela que eu tinha corrido, tudo. Saí do banho, fui dormir. No outro dia, não cheguei nem a ter tanta aquela emoção vibrante, porque eu já tinha vivido aquilo. Oi, Karina. Eu já tinha vivido aquilo um dia antes e foi factível. Eu estava naquele dia, ao meio-dia, com a minha medalha. A minha medalha da corrida, o meu cenário era aquele, as imagens eram aquelas, mas mais do que aquilo, o meu comportamento estava alinhado. Não é só ter uma imagem, a sua mente, ela é arquetípica, ela entende uma imagem e um sentimento. É isso que ela entende. É por isso que muitas vezes você tenta fazer, mas se internamente você tem um cenário oposto, você não consegue. É esse cenário que faz a historinha interna na sua mente, que é o que vai gerar o seu foco para onde você tá indo. Vocês já perceberam, quem dirige, enfim,
Às vezes você tá com tanto pensamento e você tá dirigindo e daqui a pouco você chegou em casa. Como é que você chegou em casa? O cenário automático, o GPS interno. É a mesma coisa com os teus resultados. Você nem percebeu, daqui a pouco tá no mesmo lugar. Por que você tá no mesmo lugar? Porque você não parou para ser diferente, para ser a mudança, para mudar o sentimento. E daí percebam muito bem isso daqui. Isso daqui é conteúdo de aula fechada. Quando você percebe a imagem, você tem que alterar o sentimento. Não adianta ter uma imagem dos teus sonhos e o sentimento ser de dúvida, de medo, de isso não é pra mim. Se essa é a sensação que você tem interna, você não vai alcançar, por mais que você tenha a imagem mais incrível dos seus sonhos. Porque o que molda, o que é o estopim da mudança, é o teu padrão de sentimento. O sentimento é o ser. Por isso que primeiro nós temos que ser. Ser é o meu padrão de sentimento. Quando você mudou o seu padrão de sentimento, que é um aspecto da sua identidade, quando você mudou esse padrão e alterou a imagem, mudou tudo. Eu posso mudar o meu padrão emocional, de frequência, e depois mudar a imagem? Pode. Mas não adianta mudar a imagem sem mudar o sentimento. Claro que coisas positivas vão acontecer. E daí, nesse novo padrão positivo emocional, você vai se alinhar com aquilo que você escolhe. E vai ser mais fácil. Mas se você tiver uma imagem linda, próspera, maravilhosa, ajuda, mas não sustenta. Porque o que sustenta a identidade é o padrão. Padrão de sentimento, padrão de comportamento. O teu sentimento, ele é ancorado, ele ancora, na verdade, o comportamento. Uma pessoa com raiva age com raiva. Uma pessoa com medo age com medo. E esse padrão vai gerar um resultado. Qual é o padrão que você tem sentido? Qual é o sentimento que você está sendo? Porque o resultado vem daquilo que você é predominantemente. O que você tem sido predominantemente? Eu tô vendo pequenas mudanças. Reconheça, acolha, continua. Mas não mudou. Quais são as pequenas mudanças que já estão sendo alteradas a partir dessa escolha? Visualizar como se já fosse. Já tivesse, é fato. Concretizar tudo em nossa vida. Bingo. Esse ponto. Visualizar um novo cenário. Estar consciente e presente para entender qual o cenáriozinho interno diário. Putz, tô começando a ficar irritada. Qual é o cenário interno que tá aqui? Estou feliz. Ontem a Lu falou no nosso Mind Class, nas lives que acontecem lá no perfil da Terra, toda terça-feira ao meio-dia, ela falou justamente isso. O que acontece quando algo acontece? Quando você entende o que acontece, é quase como se você entendesse o mecanismo interno das coisas. Sabe quando você entendeu a receita e daí você entendeu ela e você consegue mudar a receita? Se essa é a base da receita, então eu posso colocar um outro tempero aqui porque eu já entendi como ela faz. Quais as primeiras coisas que a gente faz quando a gente aprende uma receita? Vou usar essa metáfora. A gente aprende a fazer ela. E a gente vai aprender a fazer ela repetindo exatamente como nos ensinaram. Porque a gente não tem como errar, a gente precisa fazer exatamente as mesmas medidas. Eu não sei vocês, mas eu, depois que aprendo uma receita, eu me sinto completamente livre para fazer o que eu quiser. Ou seja, coloco aqui o ingrediente de olho, eu coloco lá um tempero que eu gosto, sabe? Por quê? Porque eu já me senti à vontade. Quando você entende o mecanismo interno das coisas, você se sente mais à vontade para fazer do seu jeito. Para perceber. Só que no primeiro ponto de mudança, você vai estar consciente para perceber o padrão interno. Para escolher diferente. Então você vai perceber, o que aconteceu para mim me sentir assim? Entendi. Já aconteceu isso antes. Só que agora eu reconheci, veio pro consciente. Tudo que veio pro consciente, dá graças a Deus. Porque estava vibrando no seu inconsciente.
E você não sabia. Agora você sabe. E eu te convido a olhar para isso sem julgar. Porque é muito natural que a gente diga, viu? Olha aí, sabia? É por isso? Eu sou culpada, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí a gente fica com vergonha, a gente fica com medo, a gente fica com dúvida. Falei mais cedo aqui, ó. Homem de pouca fé, porque duvidastes? O que ancora o nosso emocional quando nós não temos força? Saber que nós não estamos sozinhos. E eu não tô nem falando fisicamente, porque nem todo mundo tem o privilégio de ter alguém auxiliando. E muitas vezes não vai ter, mesmo que tenha uma pessoa do lado, sabe por quê? Ninguém tá dentro do outro. Então tem coisa que a gente não tem nem força pra falar, pra que alguém externo nos ajude. Claro que quando a gente fala da Terra, quando a gente fala dos acompanhamentos, nós sempre falamos... Olá, Diana! Nós sempre falamos que vocês não estão só, porque de fato não estão. Mas a convicção de que você não está sozinha é o que importa. E essa convicção não vem de alguém externamente passando a mão na sua cabeça e falando que você não está sozinho. Vem da certeza absoluta de que você é parte de algo maior. E que mesmo aquilo que você não consegue falar, verbalizar, se você falar assim, ó, eu reconheço, eu não sei como, mas me ajuda. Você percebe? Ontem eu tava caminhando e eu falei, Deus, eu quero te sentir. E eu senti naquele momento uma paz. Eu tava passando por um terreno cheio de vacas. E elas começaram a me olhar. E eu disse, nossa. E eu ouvi uma voz assim, eu tô aqui. Porque Deus tá aqui. Não sei se você consegue perceber, mas Ele tá aqui. Ele tá em mim. Ele tá em você. Ele tá em toda essa natureza ao meu redor. Ele tá em tudo. E se você entender que você não tá sozinha, e você pode chamar ele de qualquer coisa, Deus, universo, energia, não importa. Eu uso a metáfora de que quando a gente chama Deus e as consciências divinas de outros nomes, é como se a gente estivesse falando com pessoas de outra língua. Se eu for falar inglês, espanhol, italiano, mas eu estiver falando a mesma frase, eu só tô falando aquela frase para que aquela pessoa entenda, porque eu tenho a habilidade de falar aquela língua e ela não entendeu a minha. Mas a gente tá falando a mesma coisa. O que eu preciso que hoje você desperte é que você não tá sozinha. Nem quando você não tem força para falar. E que esse é o ponto primordial. Você não tem que ter força para lidar com aquilo que você não sabe lidar. Você precisa lembrar quem você é. Lembrar da sua identidade. Reconhecer o seu poder. E viver um dia de cada vez sem pressa. Não comece as coisas querendo terminar. Esteja presente para as coisas. Presente. Você tá aqui na live? Esteja na live. Ah, mas eu tenho outras coisas para fazer. Ok, receba como você pode. Mas esteja o máximo de presença que você puder estar para aquilo. É isso que muda. Ontem nós falamos sobre o sol e sobre os nossos talentos. O sol, ele vai nascer, ele nasce no tempo dele. Estava escrito no meu celular, o sol vai nascer às 5h28. Ele nasceu às 5h37. Ok, ele nasceu no tempo dele, ele nasceu. Ele não estava preocupado com o horário de ninguém. Ele estava preocupado em ser a luz que dá vida para aquele dia. E isso gerou o quê? Prosperidade em todos os sentidos. Porque tudo na Terra precisa do sol. Do ritmo, do círculo circadiano, da vida. O nosso corpo vai ativar hormônios quando vê o sol. E você não percebeu que a sua existência causa vida, causa prosperidade. Porque muitas vezes você só se vê no escuro. Só vê o pior lado de si mesmo. Lembra, nós temos medo, nós temos sombras, nós temos muitas questões.
mas você tem talentos, você tem virtudes, você tem habilidades, você tem tantas características e você se foca apenas em 25% de você que tá ali para ser completude dos seus 100%, porque os teus medos vão ser os motivadores de cura, de desenvolvimento para os teus 75% de características. Se você não olhar para o seu medo, talvez você não vai conseguir criar a habilidade de usar essa ferramenta para olhar para o resto. Não precisa ter outra mãe, não precisa ter outro pai. O seu cônjuge não precisa mudar. As circunstâncias não precisariam ser diferentes. As coisas não vão ser diferentes olhando para o passado. E elas não vão ser diferentes se você olhar só para o futuro. Elas vão ser diferentes agora. Exatamente agora. Nesse momento aonde você escolhe criar diferente. Criar a partir de quem você é. Qual é o sentimento que você escolhe ser hoje? Eu escolhi ser a alegria. E o meu papel hoje é estar presente e escolher ser a alegria. Se algum momento do meu dia, o meu cenário mental, alguma circunstância me levar para outro sentimento, o único poder que eu tenho é eu escolher voltar para ser o que eu escolhi ser. Porque esse é o único lugar de controle. Eu não vou controlar ninguém. E não se preocupe. Cada circunstância que aparecer quando você tomar a decisão de ser algo, vem para que você cure um padrão interno que estava te impedindo de ser isso. E a gente olha para isso com um olhar tão torto, né? Eu quero ser tal coisa. Eu quero ter leveza. E daí, quando você escolhe ser a leveza, olá, Vitória. Quando você escolhe ser a leveza, você vai lá e resiste a tudo que se apresenta para você. Interessante, né? Se você escolheu ser a leveza, o que apresentou para você tem que passar como água passa no rio. Por você. Não parar em você. Já viu pedra parando água no rio? Não para. Pedra parando água na cachoeira? Não para. Não para. Então não seja pedra na sua própria vida. Permita que as coisas passem. Não gostei. Passou. Gostei. Passou. Porque o que fica de fato é você, a sua essência, a sua verdade. E você tá guardando um monte de coisa que não é sua, um monte de sentimento, um monte de pensamento. Não é seu, devolva ao remetente com consciência anexada. Não é seu. E o que, mas o outro, não interessa o outro. Se o outro tá pensando algo ruim sobre você, tá criando pra ele. Se o outro não confia, não acredita, não gosta, não tem os mesmos sonhos, tá tudo bem. O que você vai fazer com isso? Não tem como fazer algo. Você só tem como fazer algo sobre você. E é esse o lugar que eu quero te despertar hoje. Você tem que colocar foco em si mesma. Olá, Tanitza. Tô gostando de ver vocês hoje. É sobre isso. Talvez amanhã eu não esteja às 9 horas. Eu vou ver se eu consigo entrar. Eu tenho um compromisso que eu ainda não posso abrir aqui pra vocês. Mas talvez eu não consiga estar às 9 horas amanhã. Vou ver direitinho. Provavelmente esteja na estrada. Então, se eu não aparecer amanhã, na sexta-feira às 9 horas a gente se encontra. Ou amanhã eu vejo se eu consigo entrar em algum momento ao longo da manhã. Talvez mais tarde, talvez umas 10 e pouca. Enfim, mas vocês estão avisadas. A gente se encontra sempre às 9 horas, segunda a sexta. Amanhã enfim, um evento específico que eu não vou conseguir estar. Mas o canal do YouTube tem todas as lives que nós estamos fazendo pela manhã. Se vocês quiserem saber mais sobre os atendimentos individuais, para olhar profundamente para a identidade de vocês, eu realmente recebi todas as instruções e fui construindo uma metodologia de mapeamento arquetípico, olhar profundo um olhar profundo para sua identidade, dos seus aspectos comportamentais, psicológicos, vibracionais. Se é algo que você quer entender, como utilizar a tua própria essência para alcançar com mais naturalidade
a partir das tuas habilidades, os teus resultados, então pode me chamar aqui no direct, ou tem um número também de contato. Tô aqui para ser contribuição para você. E eu amo ver vocês interagindo. Obrigada, Simone, por ter interagido bastante hoje. E por todo mundo que foi entrando. Amo a vida de vocês. Uma excelente quarta-feira. E lembre-se, você escolhe ser. É isso que vai moldar o seu dia. É isso que vai moldar a circunstância na sua vida. Tudo que se apresentar é para que você cure o que estava em você te travando de ser aquilo. Então receba, acolha, deixa que flua. Não fique mais do que 5 minutos ruminando alguma informação que não te leva. Lembre-se de algo. Tudo que não é seu é aquilo que não te faz bem. Isso não me faz bem. Entendo bem, uma coisa que não te faz bem não significa que aquilo que vai te fazer bem vai ser totalmente confortável. Tem coisa que você acha que só são flores, que você só vai fazer o que você quer e que vai ser assim. Não. Tem coisas desconfortáveis que vão te fazer ficar bem. Só que você tá mantendo um padrão baixo. As coisas não vão deixar de acontecer, mas elas estão te forjando para você ser quem você é. Só que tem sentimentos que realmente não te fazem bem, que abaixam a sua frequência e você permanece lá. Então, seja mais ágil, perceba o sentimento, perceba a circunstância, olha para ele, resolve ele e muda. Isso você tem capacidade de fazer. E o que você ainda não sabe fazer, conta comigo. A gente se encontra nas lives, os atendimentos individuais. Eu amo a sua vida. E também conheçam lá no Instagram da Terra a nossa comunidade fechada de mulheres, onde a gente tem os encontros online, ao vivo, com as alunas, tem as aulas, tem todos os nossos treinamentos dentro dessa comunidade, para que a gente possa se desenvolver juntas, na trilha de cura, na trilha de desenvolvimento e na trilha de expressar isso para o mundo, planejar, organizar, para que você possa ser você. É tudo isso que Deus quer. É o que você precisa ser você. Amo sua vida. Meu Deus, tá ali, estou com a minha sobrinha. Estava falando exatamente isso. Olha que lindo. Gratidão. Excelente dia para você também. Vou cocriar meu mapa. Cocria mesmo. É verdade. Vai ser um grande prazer fazer seu mapa. Opa, que é isso, gente? Foi uma carinha aqui pra mim. Olha ali. Ah, voltou. Faça seu mapa, Isa. Você vai amar. Deixa eu só explicar. Então, já que a Isa trouxe ali o mapa. É uma análise profunda, uma metodologia onde a gente analisa temperamento, comportamento, perfil comportamental de padrões, valores, medos, virtudes, arquétipos de identidade, arquétipos elementares. Então, são pontos da nossa vida que são desenvolvidos na gestação da mãe, na hora do nascimento e nos 2 primeiros setênios de vida. Tudo isso a gente vai analisar profundamente, né, da sua história, em todos esses aspectos. Eu faço material em PDF com base nas anamneses e testes psicológicos, vibracionais e comportamentais que você vai responder. Então é bem profundo, né? Esses testes são validados e eu compilo todos esses testes e uma análise feita por mim para te entregar tudo isso. Então você vai entender. E uma coisa que mudou é que além dessa análise, que tinha um encontro que eu entregava para a pessoa, eu ainda tenho mais sessões com essa pessoa, identificando como utilizar esse mapa para o objetivo atual. Então imagina, você olhar você em 360 graus, só que às vezes é muita informação. E eu fui percebendo isso, que não é só entender sobre você, é sobre entender neste momento como você vai usar suas habilidades, seus talentos para chegar no seu objetivo. Então eu trilho com você, são 5 encontros, um material em PDF, essa análise profunda, para que você possa alcançar. Então a gente vai nesses encontros entendendo qual é a linguagem interna do seu inconsciente que tá te travando nesse objetivo, qual é
as habilidades que você possui para alcançar ele, quais são as que você precisa ter auxílio. Então, vamos supor, você quer alcançar um objetivo, mas tem uma habilidade específica que você não tem. Então, você entende que essa habilidade você precisa se conectar com uma pessoa que tenha, para que você possa ter mais leveza, mais facilidade. Você não fica naquele lugar de, ai, mas eu deveria, ai, mas eu tenho que fazer, ah, mas eu vou fazer tudo sozinha. Não, você entende quando você precisa de alguém, como você pode fazer sozinha, como você vai desenvolver essas habilidades para ter o seu resultado. Então, a gente vai trabalhar no seu mapa para um objetivo e daí a gente vai seguindo, tá bom? É assim que ele funciona. Ele é muito forte, porque é muito profundo sobre nós. Tem mapas que dão 50 páginas de padrão comportamental, vibracional e psicológico de todas as áreas da vida, ou podemos aprofundar em uma área da vida para que você possa ter aquele entendimento, tá bom? Amo você. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. E se eu não ver vocês amanhã, que pode ser que sim, daí fiquem no alerta no período da manhã. 9 horas é bem provavelmente que eu não vou conseguir entrar, mas entre 10 e 11 horas percebam aí. Se eu não entrar, daí na sexta-feira a gente se encontra, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Vocês são incríveis e extremamente valiosos. Vou deixar já salva essa live, tá bom?